Olá pessoal, eu sou a professora Flávia do canal Falando Sério Português e hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Nós já vimos em outros vídeos que para ser oração precisa ter verbo. Nós já vimos também que as orações subordinadas, elas criam ali uma relação de dependência com uma outra oração. No caso das adverbiais, ela vai criar uma dependência com a oração principal. E elas são adverbiais nesse caso porque elas representam o advérbio. Vamos começar com um exemplo. Eu acordo cedo. Quando eu falo eu acordo cedo, eu tenho aí uma oração absoluta, um período simples, porque eu tenho apenas um verbo que é o verbo acordar. O cedo aí, nesse caso, ele é um advérbio de tempo. Se eu pegar um outro período parecido com esse e falar eu acordei quando era madrugada. Então, eu tenho um período semelhante ao primeiro, porém, eu tenho um período composto. Eu acordei, verbo acordar. Quando ainda era, verbo ser, madrugada. Então, eu tenho um período composto e quando eu falo quando era madrugada, esse quando era madrugada, ele se assemelha com a palavra cedo, ou seja, era muito cedo ainda. Então, essa oração, quando era madrugada, ela representa o advérbio cedo. Por isso que ela é chamada de oração subordinada adverbial. Nesse caso, temporal, porque ela representa um advérbio de tempo. Antes de nós falarmos quais são as orações adverbiais, nós vamos ver a relação dessa oração. Por exemplo, eu cheguei quando ele entrou. Quando eu falo eu cheguei, eu tenho uma oração principal. Por que ela recebe esse nome de principal? Porque ela vai dar origem a essa oração adverbial que vem logo em seguida, tá? Então, quando eu falo eu cheguei quando ele entrou, o quando ele entrou é a oração adverbial, porque ela começa com uma conjunção adverbial. Então, eu tenho que prestar atenção, se eu vou classificar essa oração adverbial, eu tenho que ver qual trecho, qual oração que começa com a conjunção. Porque essa conjunção, essa oração adverbial, ela pode mudar de lugar. Normalmente, o lugar dela é no final da oração, mas eu posso colocá-la no início ou até mesmo intercalada. Por exemplo, eu cheguei quando ele entrou, no final. Ou eu poderia falar, quando ele entrou, vírgula, eu cheguei. Nesse caso, eu tenho que colocar a vírgula, porque ela está o quê? Fora do lugar. Ou eu ainda poderia falar, quando ele entrou, cheguei. Nesse caso, eu teria que colocar duas vírgulas entre ali a oração adverbial. Por quê? Ela está deslocada, ela está intercalada ali no meio. Mais ainda eu preciso dessa vírgula, ok? Então, essa é a diferença da oração principal para a oração adverbial propriamente dita. São 9 as orações subordinadas adverbiais. Vamos lá? São 6 que começam com a letra C. Então, eu tenho, vamos pelos conjuntos, eu tenho a comparativa e a conformativa. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A comparativa, ela faz uma comparação. Ela compara dois elementos ou duas pessoas, ok? E eu tenho verbo nas duas orações. Por exemplo, ele é tão bonito quanto João é bonito. Então, eu tenho algo comparando com algo. No caso, eu tenho duas pessoas. O ele comparado a João. Ok? Então, eu tenho uma oração comparativa. A oração conformativa, apesar do nome parecer com a comparativa, não tem nada a ver. A conformativa, ela tem a ver com conformidade. É como se eu tivesse feito um acordo ali e fosse cumprir esse acordo ou não. Por exemplo, conforme combinamos, trouxe a vasilha. Então, esse conforme combinamos está em conformidade com algo que nós tínhamos ali feito um trato, ok? Agora nós vamos ver mais duas. A causa e a consequência. No caso, a causal e a consecutiva. Elas têm uma relação muito íntima. Por quê? Na verdade, quase todo período, né? Todo período que tem uma causa, ele tem uma consequência. Então, você precisa ficar de olho onde está a conjunção para ver se aquele trecho que está a conjunção está falando de causa ou de consequência. Por exemplo, eu corri tanto que caí. No caso, que caí começa com a conjunção que. Então, eu vou analisar esse trecho que caí. A queda, será que ela foi a causa ou a consequência? Sempre a causa, ela acontece primeiro e a consequência, logicamente, vem depois. Então, o que aconteceu primeiro? A corrida ou a queda?
Logicamente foi a corrida. Então a corrida foi a causa e a consequência foi a queda. Então o que cair, que começa com a conjunção que, esse trecho que você vai ter que analisar, que ele é uma oração consecutiva, porque ele indica uma consequência dessa corrida, ok? Um outro exemplo agora para nós observarmos a causa. Ele caiu porque correu demais. Quando eu falo porque correu demais, essa corrida foi a causa da minha queda. E começou com porque, que também é uma oração, é uma conjunção adverbial. Então, nós já vimos a causa e a consequência, nós já vimos a comparação e a conformidade. Vamos para mais dois Cs agora, que é a condicional e a concessiva. Eu gosto sempre de explicar esse conjuntinho de Cs, porque adianta bastante, tá? Então eu tenho aí a condicional. A condicional, como o nome já diz, é uma condição, sem a qual você não vai conseguir alguma coisa. A conjunção mais famosa condicional é o se, que vai ajudar bastante a entender. Por exemplo, se eu estudar bastante, conseguirei passar. Eu vou conseguir passar só se eu estudar bastante. Então, é uma condição sem a qual eu posso não conseguir. A concessiva, tá? Com C e dois S, não pode esquecer disso. Ela tem a ver com uma cessão, com uma concessão. Algo que eu abro mão, deixo de fazer por algum motivo. Por exemplo, embora não quisesse, levantou cedo. Essa pessoa não queria levantar cedo, mas ela abriu mão dessa vontade de dormir até tarde e acordou cedo. Então, esse embora não quisesse, outra conjunção aí, um embora, ele indica essa concessão, esse ato de ceder à minha vontade. E temos mais três orações adverbiais aí, que é a final, proporcional e temporal. Final. Comprei um presente para meu irmão ficar feliz. Então eu fiz algo com um objetivo. Qual foi o objetivo? Para agradar meu irmão, para meu irmão ficar feliz. Então esse para meu irmão ficar feliz é uma oração final, porque ela indica finalidade. Vamos lá, a proporcional. A proporcional tem a ver com proporcionalidade, com matemática mesmo, tá? Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então, quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender. Então, tem a ver aí com essa balança de proporcionalidade mesmo, ok? Então, quanto mais eu aprendo, é a oração subordinada adverbial, ok? A última, a temporal, que é muito fácil, todo mundo sabe, ela é bem simples. Ela tem a ver com tempo. Assim que eu entrei na sala, a aula começou. Então eu tenho ali a oração principal, que a aula começou, mas quando que essa aula começou? Assim que eu entrei na sala. Então esse trecho, assim que eu entrei na sala, é minha oração subordinada adverbial temporal. Ok? Então é isso, por hoje é só, até a próxima.